Saudações cristãs, você está aqui no canal Espada Triunfante. Nós estamos falando sobre a Europa, a situação da Europa. A Europa virou um grande campo missionário, né? Às vezes eu confesso que eu tenho vontade de morar na Europa, não somente pela tranquilidade, certo? Você anda em Portugal, é uma tranquilidade imensa. Eu andava 11 horas da noite ali, e uns 30 quilômetros de Lisboa, você vê aqueles carros Audi, Mercedes, aqueles carros caros, tudo na rua. Guardado na rua, ninguém quebra vidro, ninguém assalta, ninguém... É lógico, acontece? Acontece, né, pessoal? Nós estamos num planeta decaído, né? O ser humano é pecaminoso. Na Europa, nos Estados Unidos, na Suécia, ele é pecaminoso. Agora, eu estou falando em nível de proporção, né? Nível de criminalidade. Né? Você anda por Portugal, é aquela tranquilidade imensa, né? Andei muitos dias lá. O meu amigo ali, Rogério, sua esposa moram lá a 30 quilômetros dali, de Lisboa. E eu ficava ali, peguei muitos metrô, trem, fiquei andando bastante, quase um mês. E de lá eu fui para França conhecer meus primos. E é difícil, viu, pessoal? Você está aqui no Brasil, ao mesmo tempo que tem tantas igrejas, o cristianismo legítimo tem pouco, né? Mas ainda você vê o cristianismo ainda vivo aqui no Brasil, né? Como em muitas regiões dos Estados Unidos. Mas na Europa eu perguntei pro meu primo lá o que eles seguiam alguma coisa, né? Porque você não vê nem igreja católica, né? E aí ele falou, olha, eu sou maçom, né? Dá para perceber que a maçonaria é grande, pelo menos naquelas regiões ali que eu fiquei da França ali, Flemont, né? Ferrand-Flemont, lá, eu acho que é o nome da cidade. Então o que acontece? A gente não vê igreja, pessoal. Não existe sinais do cristianismo. Pelas regiões que eu passei da França ali, meu Deus do céu. Se respira um ar de paganismo, mas não existe cristianismo. Na Espanha, mesma coisa. Igrejas católicas abandonadas praticamente, né? Porque as pessoas não querem saber mais de igreja. Principalmente porque a ditadura Franco juntou-se com a Igreja Católica Romana e dizimou a fé das próximas gerações, né? A Igreja Católica fez atrocidades junto com Franco, né? Liberando e fazendo vista grossa. E aí, meu querido, as pessoas ficaram desacreditadas do cristianismo, né? É complicado. Veja mais algumas fotos de igrejas que estão à venda, abandonadas na Europa. Dá uma olhada aí. Igrejas de 100, 200 anos e até mais antigas estão fechando as portas na Europa. São edifícios cheios de tradição que estão sendo ocupados por livrarias, estúdios de música e até boates. A reportagem de Marcos Lozecan. Por fora, maravilhas arquitetônicas. Por dentro, majestosas obras de arte. Igrejas na essência, mas também prédios que se tornam alvos da cobiça imobiliária. Nos últimos 10 anos, 200 templos em média por mês fecharam as portas em toda a Europa. As fachadas são conservadas, mas no coração das velhas igrejas batem os martelos da modernidade. Templos convertidos em condomínios de apartamentos, discotecas, hotéis. Na República Tcheca, a igreja do século XIII virou um spa no começo do terceiro milênio. A gerente diz que os quartos estão sempre lotados. Para ela, é um santo negócio. A prefeitura de Maastricht, no sul da Holanda, também acha que foi abençoada quando herdou a velha catedral numa das áreas mais nobres da cidade. Hoje é uma livraria, frequentada por 800 mil pessoas por ano.
Este prédio perdeu sua vocação eclesiástica em 1796. Ficou um tempão abandonado. Virou um estábulo municipal, um depósito de bicicletas e, por fim, um salão de festas. Depois de outro longo período de abandono, a velha igreja de Maastricht foi comprada por um empresário holandês, que decidiu transformá-la num templo de conhecimento e cultura. Na Grã-Bretanha, onde o número de igrejas caiu de 55 mil para 40 mil na última década, o reaproveitamento é variado. Nesta esquina, em Londres, o velho templo anglicano virou um moderníssimo estúdio musical. Um santuário do som, considerado pelos papas da música um dos melhores do mundo em termos de acústica. Mas e os sacerdotes? O que acham disso? É o triste sinal dos tempos, diz o padre Jeremy, responsável por uma pequena paróquia no norte de Londres. As pessoas até acreditam em Deus ainda, mas acham que não precisam mais ir à igreja. Esquecem o verdadeiro sentido de comunidade. Polêmico, o assunto ganha espaço na imprensa britânica, que, de um modo geral, bota a maior fé nesse tipo de solução. Alguns editoriais defendem que pecado mesmo seria botar esses belos prédios no chão. Quando você vê um vídeo desse, dá tristeza no seu coração? Dá, não dá? Bastante, não dá? Complicado, não é verdade? Bastante complicado, né? A Bíblia é bem clara, né, que nos últimos dias o amor de quase todos esfriaria, né? Infelizmente, o cristianismo na Europa, ele praticamente morreu. Eu posso dizer sem sombra de dúvidas de que os poucos missionários que atuam lá na Europa hoje, eles não vão dar conta de tanto trabalho que tem para fazer, certo? Jesus está voltando. Essa dispensação irá acabar, certo? É lógico que todos os propósitos de Deus não estão sendo frustrados. Tudo está no controle de Deus. E se a Europa, ela está nessa situação, certo? Está também debaixo da vontade de Deus. Porque se Deus quisesse, Ele traria um grande avivamento hoje, no século 21 para a Europa. Mas tudo está no controle de Deus, pode ficar tranquilo. Só que é triste você ver o humanismo, né? O sincretismo, o secularismo, né? Como ele dizimou com as igrejas na Europa, né, queridos? E, infelizmente, o Islã está tomando conta da Europa, né? O Islã, ele não para de crescer. Ele está experimentando um crescimento enorme. Infelizmente, é isso que está acontecendo, né? Existe pessoas corajosas ainda, pessoas que servem a Deus de verdade, né, na Europa. Por exemplo, no dia 10 de novembro de 2013, numa igreja na Alemanha, certo? Igreja do Memorial da Reforma, uma igreja que foi feita em homenagem a Martinho Lutero, convidaram um imã muçulmano, pensa nisso aí, para fazer aquela reza deles lá, que é um convite praticamente à guerra, né? Fizeram aquela oração, eles convidaram esse imã para fazer uma oração. Estava cantando ali um coral ali imenso dentro daquela igreja e convidaram um imã muçulmano. Eu te pergunto para você, um líder muçulmano vai convidar um católico, um protestante, para fazer isso dentro da mesquita? Jamais! Jamais! Eu vou deixar o link aqui embaixo para você ver que coragem da irmã Heidi Monte. Essa alemã que sentiu da parte de Deus de entrar lá dentro e colocar a bandeira da Alemanha escrito Jesus é o Senhor e não se conformar com aquela situação. O link está aí embaixo para você dar uma olhada no vídeo. Aí você vai ver lá o vídeo. Que situação! Que situação! O amor de muitos estão esfriando. Muitos pastores realmente não amam mais as ovelhas, a obra de Deus. Não amam mais aquilo que deveriam amar, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos presenciando igrejas sendo demolidas.
Igrejas sendo demolidas na Europa, principalmente aquele país que está lá na vanguarda nessa história aí, é a França. Dá uma olhada nessa igreja sendo demolida na França, dá uma olhada nesse vídeo. E o que você acha dessas igrejas europeias se transformando em lojas, em balada, em mesquita muçulmana e biblioteca? Dá uma olhada nessa reportagem aí. Igreja ou mesquita, instalação de arte ou lugares de culto. Foram com estas questões que começou a polêmica em Veneza, onde o artista irlandês Christophe Buchel converteu temporariamente uma igreja em um lugar de culto para os muçulmanos, como parte da Bienal. Entretanto, alguns venezianos se sentiram ofendidos e outros temiam que a combinação dos símbolos católicos e muçulmanos pudesse provocar a ira de grupos terroristas. Ecco, io penso che l'arte è arte e può essere collocata in qualunque posto, però quando si trasforma l'arte in un rito di culto, in un luogo di culto, allora bisogna mettere un pochino i puntini sulla I. Secondo me la cosa non è stata condotta seriamente dall'artista. Si sa che si toccano questioni molto delicate quando si interviene su questi temi. Apesar da controvérsia e do rápido encerramento da mesquita, lugar que agora é usado apenas como pavilhão da Bienal, o objetivo do artista foi alcançado e a questão da falta de lugares de culto para os muçulmanos está nas primeiras páginas dos jornais italianos. Tuttavia sono convinto che anche i musulmani hanno diritto di un luogo di culto
ed è giusto che il comune trovi un luogo adatto perché loro possano esprimere la loro fede. Em toda a Itália, há mais de 1 milhão de muçulmanos que têm que se dividir por apenas 8 mesquitas em todo o país para poderem realizar as suas orações. A Bíblia diz, né? Mateus capítulo 24, versículo 12. O que diz a palavra de Deus? Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O amor de quase todos esfriará, diz uma das traduções da Bíblia. Que impressionante, hein? Como nós estamos vendo diante de nós o cumprimento das Escrituras Sagradas, né? E, infelizmente, essas igrejas, por estarem vazias, elas estão sendo colocadas à venda. À venda. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou ler para vocês aqui o cenário dos países, das igrejas nos países europeus. A igreja na Inglaterra fecha cerca de 20 igrejas por ano. Cerca de 200 igrejas dinamarquesas foram consideradas inviáveis e foram fechadas. Na Alemanha, 515 igrejas católicas fecharam nos últimos 10 anos. Mais de 500 igrejas católicas. Na Holanda, a tendência parece ser a mais avançada. É estimado que 700 igrejas, escute esse número, 700 igrejas protestantes fechem nos próximos 4 anos. Reportagem de pelo menos um ano atrás. O número são tão grandes que toda a sociedade terá que lidar com tudo isso, né? Existe uma pessoa que ele toma conta de um patrimônio religioso. Ele disse que as pessoas terão que acostumar com essas coisas. Todo mundo vai ter que lidar com grandes prédios vazios em seus bairros, porque não tem mais ovelhas do Senhor e não tem mais homens de Deus. Holanda, a terra onde andou ali os protestantes, onde teve ali o sínodo de Dort, não é isso? Se eu não estiver errado, né? Onde havia centenas de igrejas protestantes. Essa situação, pessoal, do cristianismo. Nos Estados Unidos tem acontecido também, né? Os Estados Unidos têm evitado uma onda semelhante de fechamento de igrejas, porque os cristãos norte-americanos continuam sendo mais religiosos, atentos do que os europeus. Mas mesmo assim acontece de fechar igrejas. No entanto, pesquisadores religiosos afirmam que a diminuição do número de fiéis americanos sugere que o país possa enfrentar o mesmo problema nos próximos anos. O rápido enfraquecimento da fé cristã na Europa resultou no fechamento de muitas igrejas por estarem vazias, tiveram que ser vendidas. Locais de adoração a Deus se tornaram academias, supermercados, lojas e até bares. O cenário de outras religiões é muito diferente do cristianismo. O judaísmo ortodoxo, ele é predominantemente, ele vive ainda na Europa. Ele tem se mantido relativamente estável. Por outro lado, o Islã, ele cresce, certo? Pela influência dos imigrantes que vêm da África e do Oriente Médio. O número de muçulmanos na Europa representa cerca de 4% da população total da Europa. Isso é um número imenso. Certo? 4% em 1990. Em 2010, os muçulmanos já representavam 6%. E a previsão é que chegue a 8%. Ou seja, 58 milhões de pessoas muçulmanas na Europa. Em 2030, né, a estimativa é que chegue a esse número aí, viu? 58 milhões. Eu errei aqui, tá? Falei que já tinha 58 milhões. Me perdoe. A estimativa é que chegue a 58 milhões em 2030. Quanto às igrejas, estão em desuso, muitas vezes estão lá abandonadas, né? Estão lá naquela situação deplorável, sem crentes, e acabam virando templos de mamon, né? Templos de se ganhar dinheiro, shopping centers e tudo mais, né? Pista de skate. Os cristãos da Europa enfrentam atualmente também uma dupla
perseguição, tá? Eles são alvo dos extremistas muçulmanos e são alvos também dos seus compatriotas que não querem mais saber de Deus. A Europa Ocidental hoje, tanto a liberdade religiosa quanto a liberdade de consciência se encontram ameaçadas. Existe um observatório sobre intolerância e discriminação contra os cristãos, que está lá em Viena, na Áustria, que fez uma análise, né, e fez um registro e mostrou que existe cada vez mais uma discriminação cada vez maior para com os cristãos. E isso vai piorar. Foram bombas explodidas na Espanha, em Saragossa, coquetel Molotov em Lucca, na Itália, 41 leis que atingem diretamente os cristãos, que são negativas aos cristãos, tá? Então, em 2016, na Normandia, na França, um padre de 84 anos foi simplesmente degolado por muçulmanos. Então, o Islã ele aumenta grandemente e aos poucos, infelizmente, vai conquistando a Europa e o mundo. As terras dos pais da igreja, ao norte da África, do Marrocos ao Egito, foram tomadas pelo Islã. As 7 igrejas do Apocalipse, as terras das 7 igrejas do Apocalipse, hoje Turquia, vivem numa situação islâmica. Os lugares que o apóstolo Paulo empreendeu sua primeira viagem missionária sofrem o mesmo drama, ou seja, dominação islâmica. Inclusive Antioquia, na Síria, de onde Paulo e Barnabé saíram também para realizar missões. Praticamente aí principalmente na Síria, teve que expulsar ali o Estado Islâmico, mas é uma região islâmica. Bem, pessoal, é isso que nós estamos presenciando na Europa nos dias de hoje. Uma Europa pós-cristã, pós-evangelho. E os poucos missionários que vão para essas regiões, eles entregam a sua vida em nome do Senhor, porque não é nada fácil trabalhar com povos secularizados, povos que têm muito dinheiro, mas não querem saber nada de Deus. Eu vi em um mês que eu fiquei lá quase que realmente é um campo difícil de se trabalhar. Mas não é impossível de se trabalhar. Deus tem os seus lá naqueles lugares. Precisamos orar para que Deus mande missionários para aqueles lugares. E não permitir que igrejas venham continuar nessa situação. Embora que praticamente eu sou bem cético. Eu acredito que isso é o sinal dos tempos. A vinda do Senhor Jesus. E não vai dar muito para reverter essa situação. A não ser se eu estiver errado. E Deus nos surpreender com avivamento, usando homens como usou Martinho Lutero, Busser, Calvino e tantos outros que tiveram ousadia de lutar contra o erro, contra o secularismo, contra a mentira, contra as falácias. Caso contrário, a Europa ela vai se tornar islâmica, vai ser um lugar difícil de morar. E não só a Europa, né, mas o mundo. E você que está no Brasil, não vai pensando que você está aqui, né, num lugar tranquilo, abençoado, aleluia, estou cheio de igreja aqui. Você está vivendo um mundo de apostasia também aqui. O evangelho simples do Senhor Jesus Cristo está sendo esquecido e trocado, barganhado por um evangelho falso, mentiroso. Então não pense que os dias são bons. Resta somente nós orarmos pela Europa e pedir a misericórdia que Deus, através da sua misericórdia, do seu amor infinito, venha alcançar ali os espanhóis, os portugueses, os suecos, enfim, a Europa, né, queridos? Aquele lugar de onde partiu e nós temos herança, nós evangélicos temos herança. Temos a herança de Jerusalém e temos a herança da Europa. Se você gosta ou não da Reforma Protestante, saiba que foi um evento de Deus. Foi um mover de Deus. Foi um avivamento de Deus. Se você gosta ou não, é um problema seu. Mas é de lá que partiu a sua herança evangélica. Tá bom? Que possamos orar e que Deus tenha misericórdia
do planeta Terra e que muitos possam ser alcançados através do Evangelho. Fique na paz, Deus abençoe. Se quiser se inscrever nesse canal, esteja à vontade. E vamos orar, porque os dias são difíceis. Quando eu voltar, encontrarei fé na terra, fé legítima. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.